Agora são 11 horas, cadê o nosso reloginho? 11h42, estamos de volta e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Cirlei Teis, treinadora comportamental, advogada, coach, quer dizer, tem uma série de atributos aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, para poder estar aqui falando de temas relevantes para a sociedade, né? A gente, quando combinou a entrevista, quando nós entramos em contato, tem a questão de uma pandemia, né, que estamos vivendo, uma pandemia por conta do coronavírus, mas existe uma outra pandemia em curso, que essa não é a máscara que vai salvar as pessoas, né? Que é uma epidemia, a pandemia da violência doméstica, da violência contra a mulher. Exatamente, é a pandemia que acontece ali entre quatro paredes, que geralmente as pessoas não sabem onde ela está alcançando, né? Quem está sofrendo, porque ela está em todos os lugares, né? E eu sempre falo que principalmente em grandes mansões, apartamentos luxuosos, essa pandemia da violência contra a mulher, ela está às vezes até mais presente, porque lá na periferia, se a pessoa leva um murro, o agressor grita com ela, o vizinho ouve. E ela grita também. E ela grita também. Agora, nas grandes mansões e muros fechados aí, a gente tem certeza que tem muita mulher sofrendo. E quando esses casos vêm à tona, geralmente já é tarde, com um grande índice de feminicídio que a gente vê, né? Porque essas mulheres que estão nessas mansões, elas são de um poder aquisitivo alto, elas têm uma instrução, e aí as pessoas falam assim, mas por que esse perfil de mulher não denuncia? Exatamente porque a justiça parece que não alcança essas pessoas, porque muitas vezes elas estão nesse ambiente, elas vivem uma situação de luxo, de bem-estar social, mas elas não têm acesso ao dinheiro, porque o controle financeiro está nas mãos do agressor. E para ela denunciar, ela sabe que a pessoa que tem um poder aquisitivo alto hoje, ele dificilmente será alcançado pela justiça, ele só vai preso quando ele mata, porque ele paga a fiança e acaba saindo. Então é uma realidade muito dolorida que a gente tem aí hoje presente, né? E agora nós estamos às vésperas de um carnaval que não vai acontecer oficialmente, mas Exato. Não tem como proibir festa, não tem como proibir que a pessoa faça uma reunião na casa dela, né? Ela pode não estar reunida na rua, não vai levar o bloco para a rua, mas ela pode fazer uma reunião em casa. Vem o feriado, a bebida, e tudo isso colabora para que essa violência, ela de fato, ela ocorra, porque a bebida geralmente é a desculpa utilizada para praticar a violência. E aí são questões muito mais profundas do que só a bebida, né? Geralmente, um relacionamento abusivo em si, ele é uma situação muito caótica hoje, mas assim, ele não é uma situação que a gente vai conseguir resolver essa questão se a gente só buscar penalizar o abusador. Nós precisamos também investir em políticas que vai fortalecer o amor próprio dessas mulheres, porque a mulher, quando ela entra num relacionamento abusivo, é porque de certa forma ela já é abusiva com ela mesma, porque ela permite que aquilo aconteça. Isso não minimiza a responsabilidade do abusador, mas quando uma mulher quando ela é forte em questão de autoestima, amor próprio, ela não se submete a esse tipo de violência. Então, no início, ela consegue dar um basta. Agora, quando a pessoa já vem de uma situação de carência, de falta de amor, de memórias de abandono, então ela acaba sempre relevando essa questão perdoando, acreditando que vai ser diferente, e tudo isso vai resultando nessas estatísticas que nós temos aí, que são horríveis, né? Por exemplo, 2020, nós tivemos um crescimento muito grande que demonstra exatamente isso, que a partir do momento que essas pessoas ficaram dentro de casas ali, obrigadas praticamente 24 horas, então a situação cresceu muito mais. Então, quando o abusador sai para trabalhar e ele deixa a vítima em casa,
ela tem um tempo ali para trabalhar, que ela fica um pouco sozinha, então não fica 24 horas juntos. E aí o ápice do ciclo da violência, quando você está o tempo todo junto, ele se tornou um ápice, um ciclo muito mais rápido, e onde aconteceu esse aumento aí drástico de feminicídio. E aí você vê, a Delegacia da Mulher de Várzea Grande está fechada até 28 de fevereiro por conta do Covid. As pessoas que lá trabalham foram acometidas da doença, está todo mundo em quarentena. É uma estrutura a menos para atender as mulheres, né, que Exato. lá terão que procurar as delegacias normais, né, as delegacias tradicionais lá. A estrutura é muito pequena, né? Exatamente. E por mais que o Estado invista nessa área, dificilmente ele vai conseguir atingir todo mundo, porque a violência acontece dentro de casa. Então, a segurança pública ela não consegue estar lá dentro da casa o tempo todo. Então, para que isso aconteça, pelo menos tem que ter uma denúncia. E a partir daquele momento que houve a denúncia, aí a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que ela pode dar esse suporte se o agressor chegar até lá, mas mesmo assim é uma estrutura muito pequena comparado com o índice tão alto dessa violência que tem. Qual o caminho? O caminho que eu penso que é o melhor é investir, e isso eu não estou dizendo que vai eliminar a violência, mas o caminho que eu vejo é investir nas crianças, no autoconhecimento dentro das escolas. Eu sempre repito porque Augusto Cury criou um programa específico para a Mentes Livres, chama, para que a pessoa se conheça e consiga ressignificar coisas que ela presenciou dentro da casa dela e fazer diferente. Então esse programa que o Augusto Cury desenvolveu chama Mentes Livres, que ele doou esse programa para escolas, igrejas, todos esses entes que têm interesse em trabalhar esse autoconhecimento. Por quê? Hoje nós temos aí que mais de 80% dos abusadores, eles já foram vítimas indiretas da violência na infância, ou seja, eles estão reproduzindo padrões. Para essas crianças, quando adultas, não reproduzir esses padrões, nós precisamos ter investimento nas escolas, autoconhecimento, mostrar para essas crianças que elas podem fazer diferente e não deixar que essas crianças adoeçam e no futuro reproduzem. Tanto os meninos como as meninas, porque a reprodução de padrões, ela não acontece só em relação ao abusador. As meninas, elas acabam reproduzindo, criando uma fidelidade com as mães, e elas não se sentem no direito, quando adultas, lá no subconsciente delas, de fazer diferente. Então acabam muitas vezes sendo atraídas para o mesmo tipo de relacionamento que elas presenciaram na infância. Qual a referência? Vira uma corrente. É uma corrente, porque qual a referência que você tem para a vida de casal? É aquela que você viu quando você era criança, seus pais. E se os seus pais, dentro daquele ambiente, seu pai é agressivo, mesmo que não aconteça violência física em si, mas ele é agressivo com palavras, ofensas para a mãe, é essa referência que essa menina vai levar para a vida, e é essa referência que o menino também vai levar para a vida, como tratar uma mulher. Por isso que nós temos uma sociedade machista e que ela está sendo reproduzida de geração para geração. Então, se nós não investirmos em mudança de cultura, isso nunca vai acabar. Então, é estrutural. Então, nós precisamos investir nessa mudança de cultura, porque só assim nós vamos entrar dentro das casas. O que nós temos hoje de investimento pelo poder público é secar gelo. Então, nada que vá mudar isso daí. Tem o que fazer, né? Então, estamos sempre correndo atrás do crime, né? Nunca na frente. Não temos políticas que têm projeção de lá na frente diminuir isso daí. Não tem uma política nesse sentido que não seja apagar gelo. Então, as políticas que... Secar gelo. Secar gelo, né? Apagar o gelo. Secar gelo. Então, o que a gente vê, assim, as políticas que realmente estão voltadas a levar o autoconhecimento, levar o conhecimento da sociedade, elas são muito mínimas, pequenas, elas não têm forças para chegar lá. Cirlei, como é que você avalia os divórcios
o número de divórcios cresceu estrondosamente no país inteiro. De 4.771 em maio para 5.306 em junho. Olha, no Amazonas houve um crescimento de 133%. Mato Grosso, está aqui os números de Mato Grosso, cresceu 15%. 671 divórcios extrajudiciais realizados diretamente nos cartórios de Mato Grosso no segundo semestre de 2020. Como é que você avalia esses números aí? Então, o divórcio, ele representa aí, pelo menos as pessoas tiveram essa demanda de pegar e buscar o divórcio em vez de ficarem se matando lá dentro de casa. Porque, na realidade, o que nós temos hoje são muitos relacionamentos doentios, tóxicos, um fazendo mal para o outro, porque essas pessoas não conhecem a si mesmas. Então, se eu não me conheço, como que eu vou me colocar no lugar do outro para a gente tentar resolver questões que surgem no meio de um casamento? Todo casamento vai ter problemas. Ali são duas pessoas diferentes que decidiram juntas construir uma família. Então, o objetivo em comum ali é construir uma família. E quando você decide construir essa família, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas e o companheiro também vai ter que abrir mão de determinadas coisas. O que acontece? Geralmente hoje existe um desequilíbrio muito grande nesses relacionamentos. Uma pessoa assume o papel de superior dentro daquela relação e a outra de submissão. Então, quando começa a acontecer isso, começa a acontecer um desgaste ali dentro. Por quê? Ou então existe ainda a disputa de ego. Eu sou maior, a gente se vê como duas pessoas ali, um disputando com o outro. Começa a disputa, eu quero ser melhor que você. Então isso vai desgastando. E isso tudo acontece porque as pessoas não se conhecem. Elas não conhecem a elas mesmas. Então como que eu vou conseguir me colocar no seu lugar, Luiz, se eu não me conhecer? Porque se eu me conhecer a minha história, né, as minhas crenças, ver que eu não sou vítima sempre, que eu também sou responsável, porque nenhuma briga acontece se uma das pessoas não quer. Né? A mesma coisa, para acontecer um abuso dentro de um relacionamento, eu precisa duas pessoas, uma que é abusador e a outra que é permissiva, senão isso não acontece. Então sempre existe responsabilidade das duas pessoas. O que acontece que leva ao divórcio? Porque as pessoas só estão focadas no erro do outro. Elas não estão focadas no seu erro, em melhorar como pessoa, porque a partir do momento que eu melhoro como pessoa, eu também, por frequência, eu já faço com que a outra pessoa também muda. Só que nós estamos sempre esperando a mudança no outro. E aí não acaba nunca acontecendo. Bom, para a gente encerrar, nós já estamos chegando no final do programa. Você tem um trabalho hoje que você apoia mulheres. Fala um pouquinho desse trabalho, como que as pessoas te encontram. Então, eu comecei esse trabalho especificamente para dar um apoio para as mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Mas no decorrer do tempo que a gente começou a fazer esse trabalho em 2016, o que a gente identificou? Que quando acontece a separação, tanto de um relacionamento abusivo como de qualquer outro relacionamento, há um sofrimento muito grande. E que as pessoas não sabem lidar com isso e muitas vezes nem têm informações de como tratar cada fase que você passa ali. Porque hoje já existem pesquisas que demonstram que o sofrimento pela perda de uma pessoa, pela separação, por um divórcio, ela tem a mesma intensidade do que o luto pela perda de uma pessoa pela morte. Então, é a mesma situação que acontece. Só que a pessoa, por desconhecer esse sentimento, essa dor, ela acaba muitas vezes maquiando isso, entrando em outros relacionamentos e aquilo não acaba nunca. Então a gente acabou desenvolvendo um programa que a princípio era para atender essas vítimas, para elas ressignificarem ali todos os traumas e que foram gerados dentro daquele relacionamento abusivo, mas com o tempo a demanda que veio aparecendo não eram só de relacionamentos abusivos, mas de qualquer tipo de separação.
Cirlei, obrigado. E o pessoal te encontra onde? No Instagram? No meu Instagram, no meu Facebook. Instagram da Cirlei, coloca aí pra gente aí, ó. Cirlei Teis, tá com 26.800 seguidores, tá bem, hein? Estamos trabalhando aí. Então, e aí a gente tem bastante conteúdo que complementa isso que a gente falou aqui, uma comunicação diversificada para atender o público certo, não aquela coisa tão pesada, porque hoje nós temos uma campanha muito forte em relação ao vitimismo da mulher. Então, e eu penso que se você absorve o vitimismo, você não consegue superar. Então, a minha linguagem sempre é da superação. Eu passei por isso, eu superei e eu posso te ajudar a superar também. Legal. Conversei com Cirlei Teis, parabéns pelo seu trabalho. Volte mais vezes. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, quero agradecer aí todos vocês. Se quiserem mais informações sobre isso, acessem as minhas mídias sociais, tá? Estou lá à disposição para responder todos vocês. Um abraço.